Obra tremenda, jovem livre de bromidrose, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, e o ar cheirava a terra molhada depois de uma chuva passageira. Dentro de uma casa simples, mas bem cuidada, um jovem de 19 anos chamado Daniel se preparava para mais um culto na congregação cristã. Ele sempre foi um rapaz dedicado, amado pelos irmãos, mas havia algo que o atormentava em silêncio há anos. Um problema que o enchia de vergonha e o fazia evitar até mesmo os momentos de comunhão mais próximos. Seu nome médico era bromidrose, mas para ele, era uma cruz pesada que carregava sozinho. A bromidrose é uma condição em que o suor do corpo, principalmente nas axilas, pés e virilha, produz um odor extremamente forte e desagradável, mesmo com higiene rigorosa. Não era falta de banho ou descuido. Daniel tomava até 3 banhos por dia, usava desodorantes fortes, trocava de roupa constantemente, mas nada adiantava. O cheiro persistia e com ele, os olhares de reprovação, os comentários sussurrados, o afastamento dos amigos. Ele já havia ouvido coisas como: "Por que você não se cuida melhor?" Ou "Fica longe, tá fedendo." Cada palavra doía como uma faca. Desde os 14 anos, quando o problema começou a se manifestar com mais intensidade, Daniel passou a se isolar. Ele chegava cedo nos cultos para sentar nos bancos do fundo, onde o ar circula mais, e saía rápido para não incomodar. Evitava abraçar os irmãos, mesmo os mais próximos, com medo de ser rejeitado. Nas reuniões de jovens, ficava quieto em um canto, torcendo para que ninguém percebesse. Em casa, chorava sozinho no quarto, pedindo a Deus uma solução. Sua mãe, uma irmã fiel e cheia de fé, via o sofrimento do filho e orava por ele todas as noites, mas a resposta parecia demorar. Um dia, após um culto de domingão, o irmão mais velho, homem de muita experiência na fé, aproximou-se de Daniel com um olhar compassivo. "Filho, eu tenho visto você sofrer. Não é da minha conta perguntar, mas se precisar de ajuda, pode contar comigo. A igreja é um corpo, e quando o membro sofre, todos sofrem." Aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade, abriram uma ferida em Daniel. Ele não aguentou mais carregar aquele fardo sozinho, e entre lágrimas contou tudo. O irmão ouviu-o, colocou a mão em seu ombro e disse: "Vamos orar. Deus não nos deixa sozinhos." Naquela noite, depois do jantar, a família de Daniel se reuniu na sala. Sua mãe, seu pai e seus 2 irmãos mais novos se ajoelharam ao seu lado. O irmão da igreja também estava presente e juntos clamaram a Deus com fé: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Sabes o que este jovem passa. Não é por falta de cuidado, não é por rebeldia, é uma prova que só tu podes resolver. Te pedimos, em nome de Jesus, que livres o Daniel deste mal. Que o teu poder se manifeste e que ele possa viver sem vergonha, sem dor. Amém." As lágrimas escorriam pelo rosto de todos e Daniel sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinho. Nos dias que seguiram, Daniel continuou sua rotina, mas com um pouco mais de esperança. Ele passou a jejuar às quartas e sextas, como fazia a igreja, pedindo a Deus uma intervenção. Às vezes, o desânimo voltava e ele pensava: "Será que Deus vai me ouvir? Será que eu mereço?" Mas então se lembrava das palavras do apóstolo Paulo: "Tudo posso naquele que me fortalece." E se apegava a essa promessa. Certa manhã, depois de um culto de quinta-feira, Daniel foi até o irmão mais velho que havia orado por ele e perguntou: "Irmão, o senhor já viu algum caso assim na igreja? Alguém que foi curado de algo que os médicos não podiam resolver?" O irmão sorriu e respondeu: "Já vi muitas coisas, filho. Vi cego enxergar, paralítico andar, doente sarar. Mas a maior cura que já presenciei não foi no corpo, foi na alma. Quando uma pessoa se entrega de verdade nos braços do Senhor e confia que Ele faz tudo no tempo certo. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, vai cumprir." Essas palavras ecoaram no coração de Daniel. Ele decidiu que, além de orar, iria buscar orientação médica, não por descrença, mas por sabedoria. Afinal, Deus também usa os meios naturais para operar. Foi então que, após uma consulta com um dermatologista, descobriu que sua bromidrose era causada por uma alteração nas glândulas sudoríparas, agravada por um desequilíbrio hormonal. O médico receitou um tratamento com antibióticos específicos, ajustes na alimentação e um sabonete especial. "Não é garantia de cura total", disse o médico, "mas pode melhorar muito." Daniel saiu do consultório com um misto de esperança e decepção. Será que é só isso? Será que Deus não vai fazer um milagre? Mas então se lembrou de que, às vezes, a resposta de Deus vem através das coisas simples. Ele começou o tratamento com fé, sem deixar de orar. Todos os dias antes de tomar os remédios, ele pedia: "Senhor, abençoa este tratamento. Que ele seja um instrumento da tua cura."
Não confio nos remédios, confio em ti. As primeiras semanas foram difíceis. O cheiro não desapareceu de imediato, e Daniel chegou a pensar que nada adiantaria. Mas sua mãe, sempre firme na fé, lhe dizia: filho, não desanime. Lembra de Naamã, o sírio? Ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão antes de ser curado. Deus tem seus tempos, e seus caminhos são perfeitos. Daniel se apegou àquilo. Continuou o tratamento, continuou orando, continuou jejuando. Até que depois de quase 2 meses, algo mudou. Primeiro foi um irmão que se aproximou depois do culto e disse: Daniel, você tá cheirando diferente. Tá mais leve. Ele não deu muita importância, achando que fosse imaginação. Mas então sua própria mãe notou: filho, hoje você não tem aquele cheiro forte. Será que... Daniel correu para o banheiro, cheirou as axilas, as mãos, os pés. Era verdade. O odor havia diminuído drasticamente. Não havia desaparecido completamente, mas era uma melhora tão grande que ele não conseguia conter as lágrimas. Naquela noite a família se reuniu novamente em oração, desta vez em ação de graças. Senhor, nós te louvamos. Tu começaste a obra, e nós cremos que vais completá-la. Obrigado por não nos desamparar. Obrigado por ouvir nossas súplicas. Daniel chorava de alegria. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que poderia viver normalmente sem o peso da vergonha. Mas Deus não parou por aí. Nas semanas seguintes, o cheiro foi sumindo aos poucos até que certo dia, Daniel percebeu que havia desaparecido por completo. Ele testou, correu, suou, ficou sob o sol e nada. O milagre estava consumado. Não havia mais vestígios da bromidrose. Era como se Deus tivesse renovado seu corpo, tirando dele aquilo que o afligia. No domingo seguinte, Daniel se levantou no culto para dar o seu testemunho. Com a voz embargada, contou tudo o que havia passado, como sofreu, como orou, como Deus ouviu. Irmãos, eu pensei que nunca ia sarar. Pensei que ia carregar essa vergonha para sempre. Mas Deus é fiel. Ele não só me curou, como me ensinou a confiar nele em tudo. Hoje eu posso abraçar vocês sem medo. Posso louvar a Deus sem constrangimento. Posso viver. A igreja inteira se encheu de lágrimas e louvor. Muitos se levantaram para glorificar a Deus por aquela obra tremenda. Hoje, anos depois, Daniel é um jovem ativo na igreja, sempre pronto a ajudar, a testemunhar, a encorajar aqueles que passam por provas. Ele aprendeu que Deus não só cura o corpo, mas também a alma. Que às vezes a resposta demora, mas sempre vem no momento certo. Que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele fará do jeito dele no tempo dele. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão poderosa de Deus agindo na vida de um de seus filhos. Não com alarde, não com espetáculo, mas com a simplicidade e o poder que só Ele tem. Uma obra tremenda que só poderia vir do alto. Que a Deus seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.